que a gente deve olhar quando a gente está avaliando uma empresa para investir na Bolsa? E, sob a ótica previdenciária, quais são os pontos essenciais que fariam uma empresa se encaixar nessa estratégia previdenciária? Antes de mais nada, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de passar com vocês, mas uma coisa que a gente costuma falar com muita frequência e que a maioria das pessoas acaba se esquecendo completamente disso. Quando a gente pensa no investimento previdenciário, nada mais é do que a forma de se pensar quando você iria investir num outro negócio fora da Bolsa. Imagina, por exemplo, que você vá empreender, pense numa ideia, ter uma ideia de negócio e imagine, bom, eu vou colocar tanto de capital nesse negócio e vou esperar um retorno em termos de parcelas do lucro distribuída de tantos por cento, né? Sei lá, o teu cunhado, para falar uma linguagem bem simples, tá, pessoal? É claro que não é só isso, mas para tentar sensibilizar todo mundo de que não é porque a gente está olhando bolsa que é algo mais arriscado ou é algo completamente diferente do mundo empresarial fora da bolsa. Então, sei lá, o teu cunhado te chamou para montar uma padaria com você, o que você vai avaliar? Bom, é um bom setor, né? É uma boa... É um investimento que vai me trazer um retorno quase que imediato, porque eu já tenho praticamente uma certeza de fluxo de caixa, entre vários outros fatores, localização geográfica, enfim. Quando você faz um investimento nesse perfil, o que você imagina? Você não vai ficar olhando quanto aquela maldita padaria está valendo todo santo dia no mercado. Você não vai ficar indo atrás de outras padarias para saber, consultando sócios ou consultando potenciais compradores. Você não vai, até porque você não consegue, né? Na Bolsa, como a gente consegue, a gente fica olhando o home broker todo dia, a gente fica mudando de ideia sobre o valor do negócio. Mas, absolutamente deixando isso de lado, o que você espera nessa padaria? É tirar um pedaço do lucro mensalmente para a sua renda. Outro pedaço desse lucro, você vai reinvestir na padaria e fazer com que ela cresça ainda mais. Pode montar outras filiais da mesma padaria, montar outros negócios, enfim. Quando a gente olha para empresas na Bolsa, o que é muito importante para ela se encaixar dentro de uma estratégia previdenciária? A gente listou 2 pontos aqui, vocês estão vendo do lado direito, barreiras de entrada e fluxo de caixa sustentável. Isso daqui são praticamente 2 premissas-chave que vão ultrapassar todos esses pontos aqui do lado esquerdo que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas quando a gente pensa num bom setor, o que é um bom setor? O que é uma boa empresa? Isso tudo vai depender dessa reflexão que a gente precisaria fazer. Você tem que se perguntar, eu viveria sem o produto ou serviço que essa empresa oferece? Existem várias empresas que oferecem produtos e serviços que ou vão acabar perdendo a relevância ao longo do tempo, ou que não são essenciais para a tua vida. Então, a gente procura seguir muito aquela famosa estratégia do boleto, né? Quando você chega na tua casa, depois de umas férias, e vê aquela pilha de boleto, quem vai estar lá? É a concessionária de luz, é a sua concessionária de água e esgoto, é a telefonia. Então, isso já acaba norteando a gente que esses são serviços essenciais, absolutamente perenes. A gente tem a consciência e a convicção de que nas próximas décadas eles vão continuar existindo e sendo relevantes, e esses setores, geralmente, eles já estão em mercados mais maduros. E por estarem em mercados mais maduros, eles não têm uma necessidade de reinvestimento tão grande do caixa que eles geram e conseguem distribuir para os acionistas. Quais são os 4 pilares dessas empresas? Quais são as grandes características que a gente gosta de olhar, pessoal? Primeiro, resultados sólidos. De nada adianta a gente investir numa empresa que tem um comportamento muito cíclico em termos de resultado, porque isso vai acabar impactando a nossa distribuição de dividendos. Quando a gente busca dividendos, a palavra-chave
ela se chama previsibilidade. Então, a gente quer resultados sólidos e consistentes e previsíveis. Perenidade do negócio é o que eu acabei de falar com relação ao perfil da empresa, ao produto ou serviço que ela oferece, sendo algo que você vislumbra daqui a décadas ou daqui a mais de uma centena de anos. Consolidação de mercado. Empresas que estão em mercados relativamente maduros e protegidos, elas acabam tendo uma posição privilegiada no mercado. Então, alguns desses setores que eu falei, por exemplo, talvez telefonia móvel, é um exemplo. A gente tinha 4 grandes operadoras, agora a gente tem 3, depois da venda da área móvel da Oi. Então, se isso passar no CAD, vamos ter Telefônica, Claro e TIM. É praticamente um triopólio. Você tem outras operadoras regionais, mas inevitavelmente, para um ou outro serviço, você vai acabar caindo na mão de uma dessas 3. E por último, pessoal, o que acaba andando mais ou menos junto com os resultados sólidos é a política de dividendos da empresa, porque de nada adianta a empresa ter resultados fantásticos se ela não acredita que uma parcela desse resultado ela pode distribuir na forma de proventos para os acionistas. Tem muitas empresas e muitos executivos, principalmente, que vendem aquela ideia de que não, o dinheiro bom é o dinheiro reinvestido na empresa, porque é ele que vai trazer um nível de retorno muito maior. Particularmente, a gente não acredita em Papai Noel, a gente não acredita em discurso de qualquer executivo. Por quê? Porque a gente já viu muitas vezes empresas que simplesmente usam o acionista para pedir aporte na hora que precisa, mas na hora que ela tem condição de distribuir o caixa de volta para o acionista, o capital, ela não faz isso, porque ela acredita que os seus projetos vão sempre retornar mais e no final acabam não retornando. Então, carteira previdenciária, a gente busca empresas, pessoal, com esse perfil, que é exatamente o que a gente encontra em várias das empresas que a gente sempre costuma falar por aqui. Joe, passa para o próximo slide, por favor. Outra premissa muito importante da carteira previdenciária, pessoal, a gente sempre fala, né? Boas empresas que paguem bons dividendos, que estejam em bons setores, enfim. O dividendo, ele é pago em função da quantidade de ações que você possui. Você tem uma ação da empresa, você recebe uma vez o dividendo. 1.000 ações da empresa, 1.000 vezes o dividendo. 1 milhão de ações da empresa, 1 milhão de vezes aquele valorzinho do dividendo. Legal. Quando a gente busca uma estratégia de acúmulo de ações, que é exatamente o que a gente quer, qual que é o melhor momento para a gente? É justamente quando o preço cai. Quando o preço cai e você tem um recurso na mão, você tem uma condição de comprar mais ações usando aquele mesmo recurso. E no momento que você compra mais ações usando aquele recurso, você tem condições de comprar um dividendo barato, na maioria das vezes, para esse perfil de empresa que a gente olha. Essa simulaçãozinha que está aqui na tela, ela deixa muito claro isso. Se você tem uma empresa cotada a R$10 que distribui R$1, ela paga 10% de yield, ela te retorna 10% na forma de proventos. Assumindo que essa empresa mantenha esse dividendo constante, o que é uma premissa, assim, é claro, um tanto quanto questionável, porque em alguns momentos esse dividendo vai poder subir, em alguns ele vai poder cair. Mas supondo que ele se mantenha constante ao longo do tempo, se esse dividendo permanece e a gente tem uma dor de barriga de mercado, como a gente teve com o coronavírus, que eu acho que nem se compara, inclusive, com essa que a gente está vivendo agora, você vê as cotações caindo numa velocidade muito maior do que o lucro das empresas. Quando isso acontece, você acaba tendo um dividendo barato para comprar. Então, se você for vendo a cotação que estava em R$10, ela vai caindo, ela vai para 8, para 7, para 6, para R$5. Se você comprar aquela mesma ação por R$5 que estava cotada a 10 e ela não teve uma perda tão significativa no seu lucro e no seu dividendo, você vai estar buscando aqui um yield de quase 20%. Talvez não naquele momento, por isso que o yield on cost é tão importante para a gente, né, pessoal? Mas o dividendo barato
que você está comprando hoje, muitas vezes você só vai receber ele daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, e não importa, porque esse é um exercício que a gente vai fazer para sempre. A gente acredita na estratégia e a gente não tem preço de venda para os ativos que a gente acompanha. É claro que existem momentos que a gente pode vender, mas assumindo que isso não seja o caso aqui, a gente consegue comprar dividendo barato nesses momentos de queda. Joe, vamos para a próxima, por favor. Pessoal, vocês me interrompam, tá? Não é para ser um monólogo aqui. E, finalmente, dentro daquela estratégia, né, de boas empresas cotadas a bons preços, que paguem bons dividendos, foi estabelecido que para uma empresa ser atrativa do ponto de vista da carteira previdenciária, ela deve ter um retorno mínimo de 6% na forma de provento. Quer dizer que esse é um número mágico, se eu comprar a ação que me retorna 6%, eu estou com o futuro garantido. Se eu comprar uma ação que está com yield de 15%, vai ser fantástico? Não. Existem casos e casos, pessoal. A gente tem inúmeras empresas, como a Lu estava falando lá no início, que acabaram sendo, por imposição, aliás, acabaram sendo obrigadas a reter dividendos, a segurar dividendos por um período, principalmente as empresas do setor bancário no ano passado. Talvez a gente possa ver até um fenômeno parecido durante algum tempo com as empresas geradoras de energia atualmente, ou talvez até as distribuidoras, enfim. Mas esse yield que a gente busca é um yield baseado tanto no histórico das ações, quanto na projeção de médio prazo das ações. Então, não necessariamente uma empresa que não paga 6% hoje, ela vai deixar de entrar na nossa carteira. A gente sempre vai analisar com esse critério dos 6% para balizar mais ou menos as nossas decisões, né? Quando a gente define esse critério do, preço, do retorno de dividendos ser maior que 6%, a gente consegue fazer um cálculo de preço-teto, e com esse cálculo de preço-teto, a gente estabelece se a margem de segurança para você entrar na carteira previdenciária com aquela ação específica está satisfatória ou não está satisfatória. Então, a estratégia previdenciária, em resumo, ela se resume a esses fatores que eu disse, mas, ao mesmo tempo, pressupõe que você não deva cometer erros, como, por exemplo, adicionar empresas que não fazem sentido para a tua carteira, porque elas são de setores que não são perenes, ou, por exemplo, você começar a olhar aquelas oportunidades só de valorização, a chamada carteira de oportunidade que a gente busca, sem que você tenha uma massa crítica de dividendo, uma carteira previdenciária bem estabelecida e bem consolidada. E para vocês não esquecerem, os 5 melhores setores de acordo com a GF, o chamado BEST, que a gente adora, que a gente fala todo dia, vocês já ouviram a gente martelar, e a gente vai continuar falando disso, porque não interessa se a gente está vendo IPOs de setores novos, ou todo mundo falando que agora a tecnologia é o que vai mandar, que esses setores estão ultrapassados. A gente continua acreditando e conhecendo muito bem as empresas por dentro, que empresas desses setores têm características que agradam muito a gente. Olha que interessante, né, Fabião e Lu? Quando a gente vê a Itaúsa, estava falando da Itaúsa até agora há pouco, boa parte dos investimentos da Itaúsa tem sido nas ações BEST, nas empresas do setor BEST. Ela investiu em gás, que é do setor de energia, ela investiu em saneamento, quem sabe a gente não vê ela trazendo novas adições em outros setores aqui dentro da carteira BEST, mas, resumindo, bancos é o B, energia, o E, seguros e saneamento, o S, e telecomunicações, o T, para vocês nunca mais esquecerem.